Catarina de Aragão mentiu para Henrique VIII e consumou o casamento com o príncipe Arthur? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar um pouco dos dois casamentos da Catarina de Aragão. Sim, primeiro ela se casou com o príncipe Arthur Tudor e depois com seu irmão mais novo, o Henrique, que seria o Henrique VIII. E aqui já começa o drama. Será que Arthur e Catarina realmente consumaram o casamento? Essa dúvida é importante porque o Henrique usou isso como um argumento para tentar anular o casamento deles, alegando que ela era sua cunhada, como se ele tivesse se esquecido disso. Mas será que essa história do Henrique foi só uma desculpa? Será que ele simplesmente queria se livrar dela para poder se casar com a Ana Bolena? E se foi isso mesmo, ele foi bígamo ao se casar com a Ana? Tem muita fofoca real aí pra gente explorar. Eu tenho a minha opinião formada, mas depois eu falo sobre isso. Aqui a gente tem muitos detalhes sórdidos. O Arthur falou bastante na manhã seguinte à noite de núpcias com Catarina e, spoiler, não foi nada discreto. E depois a gente também vai falar sobre o que a Catarina revelou ao seu confessor sobre esse mesmo assunto mais de 25 anos depois. Então, bora lá! Vamos com um pouquinho de contexto histórico. Catarina de Aragão nasceu no dia 16 de dezembro de 1485 no Palácio de Alcalá de Henares, perto de Madrid. Ela era filha de ninguém menos que o casal mais poderoso do final do século XV, o rei Ferdinando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, que eram chamados dos famosos reis católicos da Espanha. Então, Catarina de Aragão era um baita de um partidão na época. Com o sobrenome desses, ela era tipo a Beyoncé da realeza europeia da Idade Média/Moderna. O Henrique VII da Inglaterra e sua esposa, Elizabeth de York, sabiam que era uma grande jogada casar Catarina com seu filho mais velho, Arthur, o príncipe de Gales. Porque esse casamento prometia trazer um prestígio enorme para a recém-criada dinastia Tudor, que ainda estava meio cambaleante depois do Henrique ter tomado a coroa do Ricardo III em 1485 na famosa Batalha de Bosworth. Eu falei sobre isso no vídeo do Henrique VII. O Henrique reconhecia que o Ferdinando de Aragão e a Isabel de Castela estavam à beira de exercer uma grande influência em todo o continente europeu. A reconquista do território ibérico estava em sua fase final, já que a derrota do Emirado de Granada veio em janeiro de 1492 e a abertura das rotas marítimas para o Caribe logo se seguiria. O Tratado Anglo-Espanhol de Medina del Campo, de 27 de março de 1489, estabeleceu os primeiros planos para que o príncipe Arthur se casasse com a Catarina e também negociou acordos comerciais e estabeleceu a base pela qual ambos os países poderiam lutar contra a França. O Arthur nasceu em 1486 e em 1497 o noivado com Catarina foi arranjado. Foi uma longa espera até o casamento de verdade. Primeiro, eles se casaram por procuração em 1499. Os acordos de casamento e cerimônias de procuração foram finalmente confirmados após a execução do pretendente ao trono Perkin Welbeck e do último príncipe yorkista Eduardo Plantageneta, que eu já comentei em outro vídeo para vocês. As mortes desses pretendentes provaram para o Ferdinando e para Isabel que o Henrique tinha feito da Inglaterra um lugar seguro para sua filha viver e governar como esposa do futuro rei Arthur. Ao longo do ano de 1500, os conselheiros do rei começaram a planejar como a cerimônia, o entretenimento e as celebrações promoveriam a legitimidade e poder dos Tudors. O Henrique VII era muito ambicioso. Esse seria um dos maiores espetáculos públicos já vistos na Inglaterra.
Festas de boas-vindas carregados de simbolismo, dispositivos mecânicos e atores começariam lá no rio Tâmisa e continuariam na cidade. As alegorias cósmicas e religiosas enfatizariam a antiga linhagem heróica do casal, sua proximidade com Deus e, portanto, sua aptidão para governarem juntos na Inglaterra. O Henrique VII habilmente aumentou a credibilidade da sua família ao explorar como a ancestralidade ligava a Catarina e o Arthur. Eu posso falar isso em outro vídeo, mas a Catarina tinha mais legitimidade que o Henrique para o trono da Inglaterra. A Catarina de Aragão, por sua mãe, se ligava aos 2 primeiros casamentos legítimos do João de Gaunt. Lembra que eu comentei com vocês que os Tudors eram interligados à terceira família, que era ilegítima, com a Catherine Singford. O dia 14 de novembro de 1501, então, foi reservado para o que seria o casamento mais extravagante de que qualquer pessoa viva já tinha presenciado. Era o dia em que o príncipe Arthur Tudor, príncipe de Gales e herdeiro de trono, se casaria com a princesa espanhola Catarina de Aragão. O interior da Catedral de São Paulo, como local para a cerimônia do casamento, foi redesenhado. Uma passarela elevada chamou a atenção de todas as pessoas amontoadas no espaço, enquanto o casal real, vestido de cetim branco, assumiu o centro do palco em uma performance real completa. O espírito festivo só pode ter sido ajudado pelo fornecimento de uma fonte infinita de vinho para o público de Londres que estava na porta oeste da igreja. O trabalho para preparar locais em Londres para o casamento estava em andamento há mais de 2 anos. Retrabalhar os vidros, as estátuas e esculturas existentes no Palácio de Westminster foi para incluir dragões, galgos, rosas e porticulizes, eu não sei o que é isso, não deixou dúvidas sobre a elevação do status da família real Tudor. Os cozinheiros ingleses do rei foram instruídos a satisfazer as suas imaginações, bem como promover o melhor dos produtos ingleses, que foram servidos em um prato dourado que valia tanto quanto a renda de um imposto nacional. 3 dias de torneios no Tilliard, reconstruído no Palácio de Westminster, completaram uma semana de celebração de casamento. Uma troca final de presentes valiosos, de joias, livros e pinturas, marcou a transferência da Catarina para os cuidados da Inglaterra. Contrabalanceando o estado de Henrique foi a história pessoal do príncipe Arthur de Gales e de Catarina de Aragão. No centro dos eventos luxuosos e elaborados estavam infelizmente 2 adolescentes que se conheceram brevemente pela primeira vez por apenas 10 dias antes do casamento em Dogsmillsfield, em Hampshire, no dia 5 de novembro. Catarina de Aragão provavelmente estava exausta e sobrecarregada com suas primeiras 5 semanas em seu novo país. A segurança do futuro de Henrique VII dependia do relacionamento em que ela e o Arthur conseguiriam construir, que acabou não acontecendo, mas a gente vai chegar lá. Ambas as crianças reais eram altamente educadas e, portanto, totalmente conscientes das expectativas de uma vida semipública. O noivado deles estava em vigor desde que eles eram muito crianças. Quando eles se conheceram, a barreira do idioma levou a muita comédia enquanto eles tentavam falar latim. O sotaque era totalmente diferente. Mas as cartas sobreviventes de Arthur para Catarina sugerem sua determinação de fazer tudo o possível para amar a sua nova esposa e tornar sua vida na Inglaterra um sucesso. Eu sempre digo nos meus vídeos que eu acho que a Catarina teria sido feliz com Arthur e eu acho que ele talvez poderia ter sido um bom rei. Tenho certeza que, com certeza, ela não iria sofrer como ela sofreu com o Henrique. Enfim, depois de menos de 2 meses, a comitiva espanhola deixou para trás a agitação de Londres e seguiu para o domínio do príncipe Arthur lá nas Marcas Galesas. O rei já havia pagado para atualizar a casa do Duque de York em Berdley, o palácio de Tinker Hill, como uma casa particular confortável para o seu filho e sua nora. Porém, a residência oficial e a sede do governo seria no imponente castelo de Ludlow.
O Arthur tinha passado os últimos 8 anos lá no castelo de Ludlow, na fronteira entre a Inglaterra e o país de Gales, local onde os herdeiros do trono eram preparados desde 1300. Agora, com 15 anos, ele viajaria para Londres para seu casamento, que também serviria como sua apresentação oficial à nação. As celebrações públicas começaram no dia 12 de novembro. Após um café da manhã no Palácio de Lambeth, a Catarina foi levada em procissão pela cidade de Londres. Ao cruzar a ponte de Londres, ela foi recebida com um espetáculo. 5 outros eventos cerimoniais ocorreram na cidade em diferentes pontos, incluindo Gracechurch Street, Cornhill e Cheapside. No dia 13 de novembro, então, o rei Henrique VII recebeu a comitiva no castelo de Bayard. Foi realizada a cerimônia formal em que a rainha Catarina de Aragão, que seria rainha mais pra frente, foi entregue oficialmente aos ingleses. Para impressionar, o rei Henrique VII mandou alinhar 300 guardas em uniformes impecáveis pelos corredores do castelo, mostrando sua riqueza, poder militar e o tipo de proteção que Catarina teria na Inglaterra, o que decepcionou um tempo depois, mas eu vou contar mais no vídeo próprio lá da Catarina. Na manhã do casamento, o Arthur chegou à catedral vestindo um traje de cetim branco. A Catarina também usava esse cetim branco com bordados em fio de ouro, pérolas e pedras preciosas. Ela usava os cabelos soltos, um símbolo tradicional de virgindade. Catarina foi escoltada à catedral pelo Henrique, duque de York, irmão de Arthur, de apenas 10 anos, que seria o futuro Henrique VIII da Inglaterra. Para que todos pudessem ver a cerimônia, foi construída uma passarela elevada de 213 metros coberta por um tecido vermelho preso com pregos dourados. A cerimônia foi precedida por Henry Dean, arcebispo da Cantuária, enquanto o rei e a rainha assistiam de um camarote especialmente construído. Após a missa, o casal caminhou de mão dada pelo corredor e acenou para a multidão reunida ao lado de fora da catedral. Bem assim, vídeo romântico de princesas. Esse foi o único casamento real público em décadas e seria o último por muito tempo. Do lado de fora da catedral, um espetáculo impressionante encantava os presentes, com a fonte de vinho, como eu já comentei, em formato de uma montanha que fazia referência ao título Conde de Richmond, de Henrique VII. Richmond significa montanha alta. Esse evento então simbolizava tanto a sua generosidade quanto a sua ancestralidade. Na noite, ocorreu um banquete em Westminster Hall, mas o dia ainda não havia acabado. As tradições da noite de núpcias também precisavam ser cumpridas. Após 3 horas de preparação, o leito marital da noite de núpcias foi abençoado. Catarina foi vestida e deitada cuidadosamente sobre as cobertas ao lado do príncipe Arthur. Depois, ele participou de meio que uma pequena despedida de solteiro, com música e bebida antes de retornar ao quarto. Agora vai o bafão. Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu ou deixou de acontecer naquela noite. Mas, como você já sabe, infelizmente o Felizes para Sempre não durou. Apenas 4 meses depois do casamento, os dois ficaram muito doentes por conta de uma misteriosa doença. Catarina, com toda a sua força espanhola, se recuperou. Arthur, por outro lado, não teve tanta sorte e morreu no dia 2 de abril de 1502. A morte do Arthur foi um golpe duro para a família Tudor. Ele era o herdeiro do trono e o seu casamento com a Catarina prometia unir a Inglaterra com a poderosa Espanha. Foi uma tragédia política e pessoal, mas como a política não para, logo surgiu um plano B. Casar a Catarina com o irmão mais novo de Arthur, o futuro Henrique VIII. Eu comentei inclusive no vídeo do Henrique VII ou no vídeo do Henrique VIII, não lembro muito bem porque são muitos vídeos, que havia um rumor de que o Henrique VII teve a ideia de se casar com a nora. Mas a maioria dos historiadores acredita que a ideia foi proposta só para depois os reis católicos aceitarem a promessa de casamento com o príncipe Henrique. Eu também acredito, já que o Henrique VII foi um dos únicos reis da Inglaterra que não manteve amantes
e realmente teve um casamento bem próspero com a sua esposa Elizabeth de York. Só que havia um probleminha nessa proposta de casamento. Naquela época, a Igreja Católica não permitia que alguém se casasse com um cunhado ou cunhada. Para resolver isso, precisavam de uma permissão especial do Papa, chamada de dispensa. Depois de muita papelada e burocracia, a autorização chegou em 1504. Mas calma, não foi tão simples assim. O Henrique era só um adolescente. Ele tinha nascido em 1491 e, segundo as regras da época, meninos só podiam se casar de verdade aos 14 anos. Além disso, as famílias ainda estavam brigando pelo dote da Catarina, o que atrasou tudo. A história do dote foi algo bem complicado. Quando a Catarina viajou para a Inglaterra, o rei Ferdinando de Aragão e a rainha Isabel de Castela chegaram a pagar metade do dote. Porém, quando houve o casamento, eles deveriam ter enviado a outra metade. Com a morte do Arthur, foi aberta a possibilidade de que ela pudesse voltar para a Espanha. Porém, a Isabel de Castela tinha falecido e, diferentemente dos outros reinos, o Ferdinando governava Aragão e a Isabel governava Castela. Então, a Catarina estava num limbo. Ela não era mais tão valiosa por causa dos reinos unificados e também seria difícil arranjar um novo casamento, já que, por mais que ela diga que não consumou o casamento com Arthur, isso também diminuiu o seu valor, porque ela já tinha sido casada. E, convenhamos, quem acreditava que eles não tinham consumado? Esse período foi bem difícil para Catarina. E existem ainda algumas cartas remanescentes dela pedindo dinheiro para o seu pai, o Ferdinando, não sendo respondida pelo pai e também tendo que vender seus vestidos e suas posses para pagar a sua comitiva, já que o Henrique VII não quis devolver a primeira parte do dote e também não a manteve com o que ela precisava para continuar na Inglaterra. Eu vou falar mais disso lá no vídeo da sua vida. Enfim, finalmente em 1509, depois do rei Henrique VII falecer e o rei Henrique VIII finalmente subir ao trono, ele e Catarina de Aragão se casaram no dia 11 de junho em Greenwich. Algumas semanas depois, no dia 24 de junho, eles foram coroados rei e rainha na abadia de Westminster, algo que demoraria séculos para acontecer de novo na Inglaterra. Agora, tudo parecia perfeito. Um novo rei, uma rainha amada e muitas expectativas. Mas, como sabemos, esse casamento também estava destinado a dar problema. Agora, vamos avançar no tempo 20 anos. Henrique e Catarina ainda estavam casados, mas o casamento deles foi cheio de desgraça. A maioria dos filhos do casal morreu e só uma filha, a princesa Mary, nascida em 1516, sobreviveu. Catarina já estava mais velha e não podia mais ter filhos. E foi aí que o Henrique começou a ter uma crise de consciência, ou pelo menos foi o que ele disse. Ele alegou que o casamento era contra as leis de Deus porque a Catarina tinha sido sua cunhada. Mas vamos combinar, o verdadeiro motivo tinha outro nome, Ana Bolena. Henrique estava de olho há muito tempo em uma das damas de companhia de Catarina e queria se livrar do casamento. E aqui entra um detalhe importante. Naquela época, a ideia de divórcio como conhecemos hoje não existia. Era impossível se separar e depois casar com outra pessoa enquanto o ex-cônjuge ainda estivesse vivo. Você precisava ser viúvo. Então, o Henrique precisava de outra solução e, como a gente vai ver, causaria uma baita confusão na Inglaterra. A confusão entre o Henrique VIII e a Catarina não foi resolvida de uma hora para outra. Na verdade, essa novela cheia de reviravoltas demorou uns 150 anos para ser completamente resolvida. Mas qual que era o problema afinal? Ele só queria se casar de novo. O Henrique queria anular o seu casamento com a Catarina. E o que significa anular? Basicamente, ele queria dizer que o casamento nunca aconteceu. Que foi tudo um erro, tipo aquele meme do esquece, apaga. Só que, para fazer isso, ele precisava de uma boa desculpa. E foi aí que entrou a Bíblia, ou melhor, a interpretação criativa que o Henrique fez dela. Ele usou uma passagem de Levítico, capítulo 20, versículo 21, que diz o seguinte: se
Se um homem se casar com a esposa de seu irmão, isso é impuro. Ele desonrou seu irmão e eles não terão filhos. Henrique olhou para isso e pensou: exatamente o que aconteceu comigo. Mas não era bem assim, porque ele e Catarina tinham tido filhos sim. A filha deles, a Maria, que mais tarde seria conhecida como a Maria Sanguinária, estava vivinha da Silva. Fora isso, eles também tiveram outros filhos, mas infelizmente eles não sobreviveram. Só que Henrique, muito esperto, decidiu que o Levítico queria dizer que era que eles não teriam filhos homens sobreviventes. E para ele, filhas mulheres como Maria não contavam. Agora, se você acha que a história já está confusa, calma que piora. Outra passagem bíblica veio atrapalhar o plano de Henrique. Dessa vez em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5. E olha o que dizia: se dois irmãos viverem juntos e um deles morrer sem filhos, a viúva não deve se casar com um estranho. O irmão do falecido deve casar com ela e cumprir o seu dever. E realmente foi exatamente o que o Henrique VIII fez. Quando o irmão mais velho dele, o Arthur, morreu, o Henrique seguiu exatamente o que esse versículo mandava. Casou-se com Catarina para cumprir o seu dever. Então, o argumento do Levítico já não fazia muito sentido. Era como se uma parte da Bíblia falasse o contrário da outra. E o que o Henrique fez no final das contas? Ignorou o Deuteronômio completamente e focou só no Levítico, dizendo: o Deuteronômio era só para os judeus, ou isso é lei cerimonial, já não vale mais. Basicamente, ele pegou só o que lhe interessava, como quem escolhe as melhores partes do cardápio. E, para complicar ainda mais a história, outra questão entrou na briga. O casamento de Catarina e Arthur tinha sido consumado, ou seja, eles realmente dormiram juntos como marido e mulher? Se não tinha sido consumado, como a Catarina dizia veemente, o casamento deles não era válido de verdade. Nesse caso, casar com Henrique não tinha problema nenhum. Mas se tinha sido, então ela foi sim esposa do Arthur e o casamento com Henrique era uma violação do Levítico. Resumindo, o Henrique queria muito se livrar da Catarina para se casar com a Ana Bolena, mas a justificativa dele era no mínimo confusa. Ele escolhia a dedo as partes da Bíblia que achava conveniente e ignorava o resto. Enquanto isso, a Catarina lutava com unhas e dentes para defender a sua honra, seu casamento e seu título de rainha. Foi ou não foi uma bagunça digna de novela? Vamos lá. Aí o Henrique usou da desculpa. Olha, gente, ela foi casada com meu irmão Arthur antes de mim e isso vai contra as leis de Deus. Não importa se eles dormiram juntos ou não, o casamento deles já basta para dizer que ela não podia ter se casado comigo. Ele dizia que essa história era tão séria que nem mesmo o Papa tinha o poder de passar por cima das leis de Deus. Mas é claro, tudo isso teria sido bem mais fácil se a Catarina tivesse admitido que teve relações sexuais com Arthur ou existisse alguma prova disso. Se fosse o caso, o Papa Clemente VII, que estava com essa batata quente na mão, podia anular o casamento atual sem brigar tanto com a memória do Papa Júlio II, que tinha permitido tudo isso. O problema é que ninguém sabia ao certo o que aconteceu com Catarina e Arthur. O casamento deles foi curto e esse mistério virou o foco de uma investigação sem fim. Será que rolou alguma coisa ou não? A dúvida já existia lá atrás, desde 1504, quando a igreja emitiu uma permissão especial para que Catarina pudesse se casar com Henrique VIII, depois que o príncipe Arthur de Gales morreu. Agora entra em cena uma personagem importante, Dona Elvira Manuel, a governanta de Catarina de Aragão. Na época, ela mandou um recado direto para os pais da Catarina, dizendo: relaxa, meus parça, ela não consumou o casamento. Só que o sogro dela, o Henrique VII, não acreditou muito. Afinal, eles eram jovens e a consumação, além de ser um preceito da Bíblia, eles ainda ficaram um tempo juntos antes de pegarem a doença. É inclusive o que eu acho.
Enfim, para evitar tretas maiores, quando a igreja escreveu a permissão papal, eles usaram uma palavra em latim bem esperta, forsitan. Essa palavrinha podia significar talvez ou como aconteceu, ou seja, era propositalmente vaga. Assim, o documento podia ser interpretado de duas formas. Talvez o casamento tenha sido consumado, ou talvez não. E assim ficou toda essa confusão. Aí, para tentar resolver, o Henrique VIII pediu ajuda ao seu amigo de longa data, o Thomas Wolsey, que era o Lorde Chanceler da Inglaterra. Ele era uma espécie de conselheiro do rei, mas em 1527 ele achou o assunto muito complicado e mandou a questão para Roma, onde o Papa estava. Normalmente, o Papa Clemente VII poderia ter dado a Henrique o que ele queria. Era normal anulações, mas em 1527 havia um grande obstáculo. A Catarina não era apenas uma princesa qualquer, ela era uma princesa espanhola com parentes poderosos. O sobrinho da Catarina era Charles V, o imperador do Sacro Império Romano, e ele não ia deixar que o casamento da sua tia fosse desfeito. Além disso, ele não queria que a sua prima, a princesa Maria, fosse desertada. E além dele ser muito poderoso, lá em 1527 as tropas do Charles tinham invadido Roma em um evento conhecido como Saque de Roma. O Papa teve que fugir e se esconder no castelo de San Angelo, basicamente virando prisioneiro do imperador. Então, enquanto o Papa estivesse sob o controle do Charles, ele não podia permitir que o casamento fosse anulado. Aí o Henrique tentou mudar sua estratégia, tentou fazer uma separação amigável, pedindo que a Catarina morasse em outro lugar. Mas ela ficou muito triste, chorou, se recusou a se separar dele e, em vez disso, escreveu para seu sobrinho Charles pedindo ajuda. O Henrique então pediu ao Papa que deixasse que uma comissão fosse realizada na Inglaterra para decidir o que ele chamava de a grande questão, ou seja, a anulação de seu casamento. Assim, no outono de 1528, o Papa enviou o cardeal Lorenzo Campeggio da Itália para cuidar disso. O cardeal chegou à Inglaterra especialmente para resolver essa história, mas logo no início, o Campeggio tentou evitar um julgamento aberto. Ele pediu para Catarina de Aragão se retirar para um convento, mas ela se recusou. Ela foi até ele e fez uma confissão, contando que ela e Arthur, seu primeiro marido, só tinham dormido na mesma cama 7 vezes durante o breve casamento. E jurou que quando estavam juntos, a única coisa que faziam era dormir, nada demais. Como o rei Henrique e a rainha Catarina ainda estavam no impasse, finalmente a comissão foi realizada no convento dominicano de Ferrari, em Londres. E ali, o futuro do casamento de Henrique e Catarina deveria ser decidido em Blackfriars. Aí, em maio de 1529, ocorreram essas audiências em que as testemunhas foram chamadas para falar sobre a noite do casamento de Catarina e Arthur. Sir Anthony Wollombai, por exemplo, disse que o Arthur saiu do quarto de núpcias com as palavras: "Essa noite estive no meio da Espanha." Ui! Outros lembraram de Arthur dizendo: "Senhores, é um bom passatempo ter uma esposa." No entanto, Catarina contou uma história bem diferente. Ela foi à corte no dia 21 de junho e repetiu seu argumento diretamente para o marido Henrique VIII. Ela se ajoelhou diante de seu marido e ele, desconfortável com a situação, tentou sem sucesso levantá-la. Aí, ela pediu que o rei Henrique considerasse sua honra, a honra da sua filha e a dele próprio, e que não ficasse zangado por ela se defender. Ela também pediu que ele pensasse na reputação da sua nação e dos seus parentes, que ficariam muito ofendidos com o que estava acontecendo. Catarina, então, pediu que o assunto fosse resolvido em Roma, onde ela achava mais razoável, já que o processo em Londres estava sendo muito suspeito. Depois disso, ela deixou o julgamento e nunca mais voltou. Aí no dia 23 de julho, o Campeggio adiou o caso até outubro, mas em setembro ele renunciou ao seu cargo de legado papal e voltou para casa. O caso da anulação foi então devolvido a Roma. Mas o que devemos pensar sobre tudo isso?
Arthur provavelmente falou as palavras que o Olambá e outros lembraram, mas isso não significa que ele estava dizendo a verdade. Ele pode ter só se exibido para homens ao seu redor na manhã seguinte do casamento. E Catarina, por sua vez, estava mentindo também? A rainha Catarina acabou entrando para a história como uma mulher super religiosa, e é difícil acreditar que ela tenha mentido. Ela acreditava muito no poder do Papa de resolver qualquer obstáculo para o casamento dela com Henrique. Ela tinha certeza de que era a verdadeira esposa dele e que a filha deles, Maria, era legítima. Mas também é possível que Catarina tenha pensado que mentir sobre o que aconteceu com Arthur seria o menos pior em uma situação difícil e que isso podia ajudar a proteger a posição dela e da filha. No final, o Henrique se cansou de esperar e teve uma ideia radical para resolver o problema. Ele rompeu com a Igreja de Roma e criou a Igreja da Inglaterra, colocando-se como chefe supremo. Ele dizia, ou pelo menos alegava, que ele e Catarina nunca tinham sido casados de verdade. Catarina então foi retirada de seu título de rainha, passando a ser chamada de princesa viúva de Gales e proibida de voltar à corte depois de já ter sido banida em 1531. E a coisa ainda ficou pior. Como ela se recusava a aceitar que seu casamento com Henrique fosse inválido, ela foi proibida de ver a filha dela, Maria, que foi declarada ilegítima. Em março de 1534, finalmente o Papa deu a sua sentença e disse que o casamento de Catarina era válido. Mas já era tarde demais. O Henrique nunca mais a viu e ela faleceu em janeiro de 1536 aos 50 anos. Ela foi enterrada na Catedral de Peterborough com as honras que seriam de uma princesa viúva de Gales e não uma rainha. A história acabou sendo mais simpática com Catarina e hoje ela é lembrada como rainha até no seu túmulo. Agora, a grande pergunta: eles consumaram o casamento? Bem, é impossível saber a resposta. Mas o que você acha de tudo isso? Você acha que eles consumaram o casamento? Conta pra mim nos comentários. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Segue aqui o canal, nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.